Oswaldo Pascoal. Não. Pergunta pra quem é isento. Flávio Gomes, que hoje lança o seu livro no Rio de Janeiro, em Ipanema. Daqui a pouco a gente fala. O Palmeiras não jogou nada. É um amontoado em campo. Esse é um amontoado em campo, porque nesse ano já jogou bem algumas partidas, não dá pra negar, a campanha boa que fez no Campeonato Paulista e tudo mais. E é líder do seu grupo na Libertadores. Então, se você for olhar os números, os resultados não são tão ruins. Agora, o futebol do Palmeiras nos últimos 2 jogos, especialmente, contra o Corinthians e esse jogo contra o Boca Juniors, é um futebol preocupante, né? Agora, falha esse zagueiro aí, é o Antônio Carlos, não é isso? É um zagueiro que, segundo os palmeirenses, vem fazendo um bom ano. Aonde? Calma. Vem fazendo um bom ano, mas falhou em 2 jogos decisivos, né? Esse moço vai cair em desgraça, pelo que eu conheço da torcida do Palmeiras. Em breve. Já não caiu, né? E não jogou nada. Jogou contra um time que não é um time... É um time que tem muita camisa, mas não é um time que vem fazendo um bom ano. Não faz um negócio pra mim. É o líder do campeonato argentino. Não, paradaço na não vem frente. fazendo um bom ano. Se informar melhor. Não, pode dizer que ele não tá jogando bem. Mas um bom ano ele vem fazendo. Não, O Fabinho tá bom certo. ano. O campeonato argentino esse ano tem, sabe, muita irregularidade. Pô, tudo bem, ele tá em Mas ele tá se primeiro. aproveitando disso. Claro, Então, como você vai requerer? mas o que não quer dizer que é um No meio. Não, isso é outra história. Então, Ele tá falando que o Boca não tá fazendo bom ano. Não, não acho Também que não faz. Não acho Vamos que refazer a Está pergunta? jogando bem? Vamos refazer Não. a pergunta? Não está. Vamos refazer Vou a repetir, pergunta? não acho No que sequer irregular, uma boa Libertadores. Peraí, no irregular campeonato argentino, quem é o primeiro? É o Boca. Com uma grande Eu tô vantagem dizendo em que relação eu tô ao falando, segundo por exemplo, colocado. no primeiro jogo que o Boca Juniors fez na Libertadores, eu achei que o Boca foi muito mal. Vocês não devem ter visto o jogo. Eu vi. Aliança Lima. Exato. Eu trabalhei nesse jogo. Esses dois ficam falando, não viram nada. Jogou bem ou jogou mal, Pascoal? Muito mal. Então, Parou na marcação. Ontem jogou bem? O Boca não jogou Não, bem jogou também. domingo, como é que Então, foi? pra mim, Sábado, aliás. Péssimo. Então, Perdeu, pau em casa do Defensa e Justiça. E eu vi o jogo Ganhando o também. Tacheres Então, no último segundo. Eu tô te ajudando. aí não adianta, nem precisa. Ajuda eles Defesa aqui, e Justiça, que a gente assiste. foi o né? São Lourenço que perdeu. Não, o Santos Não, perdeu do Godoy Cruz. Godoy Cruz. Tá bem mais bem informado do que eu. 5x0 pro Godoy Cruz. Então eu acho cara que tão afiado, hein, o resultado em si, com um empate com o Boca Juniors, não é nada de errado, tá tudo bem. Do jeito que foi, preocupa um pouco. O Palmeiras jogou muito mal e tomou um gol. Você não pode tomar um gol, depois de fazer um gol aos 44, tomar um gol aos Deixa eu te falar, eu chamei você em primeiro, que eu achei que vinha enfático, veemente. Ai, pô. Já tá mó Você quer que eu fale Nescau o quê? morno. Fala um negócio. Você quer que eu Borja pergunte pro ontem, técnico, o hein? Borja ontem não conseguiu dominar a bola. Andou. O Lucas Lima, que só o Sormani viu que jogou bem ontem, morto em campo. E o gol que ele perdeu E no a final do outra primeiro pergunta, tempo? quem me responde? Cadê Luan e Edu Dracena? Por que não jogam nesse time? Bom, É o Emerson Santos do o Botafogo, Emerson né? Santos também está lá. Os 3 estão treinando bem à disposição do treinador, mas o técnico opta, o Roger Machado, o técnico do Palmeiras, opta por dois. Lembrou que ele tem nome. Deu nome. O técnico nas do Palmeiras, Roger Machado, opta pelos zagueiros que vinham jogando no Campeonato Paulista. Ele confirmou aquilo que eu pelo menos tinha como informação, de que ele tinha conversado com 2 jogadores para botar no time, que era o Diogo Barbosa e a entrada do Keno. Os 2 jogadores jogaram, a volta do Felipe Melo. Ele E, fez pra essa mim, jogada aí maravilhosa, né? Aí é o Guerra, é o Guerra. Não, a anterior que o Keno fez driblando todo mundo. Que passa de trivela do Guerra, hein? Foi O Keno sensacional. é a única válvula de escape Três que o Palmeiras dedos, tem na velocidade e no drible. O Palmeiras não tem nenhum outro jogador que faz o que o Keno faz. Essa era teoricamente uma situação para o Dudu fazer, mas o Dudu não tem feito. E o Lucas Lima, que você citou, o Lucas Lima, vou dizer para você o seguinte, o Lucas Lima fez no Campeonato Paulista algumas boas partidas, muito mais pelo empenho dele, muito mais pela determinação, pela vontade de ir ajudar na marcação, de jogar como terceiro volante, numa tática... E ontem ele voltou a ser o que ele sempre Ontem contra o Corinthians, nas 2 partidas, e ontem ele voltou a ser aquele Lucas Lima que a gente sabe. Qual é a do Lucas Lima? Me parece ser um jogador que sucumbe em jogo grande. Um jogador que desaparece em jogo grande. E ele precisa tirar essa marca. Ele precisa tirar. Seja mais claro. Ele precisa tirar essa Jogador marca que da sucumbe carreira. em jogo grande, o que é, Flavinho? Pipoqueiro. É isso que você quis dizer?
Não, as minhas palavras são as minhas. Não. As deles são as deles. Não. Não, eu tô perguntando. tentando te ajudar, tô traduzindo. Vocês escolhem as suas palavras. Quando você fala sucumbe, você obriga o telespectador a ser funcionário. Então, peraí, Vocês escolhem as suas palavras, as minhas eu digo. Então começa de novo, sem ser interrompido, que teremos tradutor. Quem é que tá pipocando agora? Peraí que agora eu tô vendo. Vamos lá, Pascoal. Qual que era a pergunta? Lucas Lima? Lugar. É pipoqueiro? Lucas Lima jogou bem ontem? Vou dizer pra vocês, o Lucas Lima, Olha, que eu em achei. algumas partidas do Campeonato Paulista, Só ele jogou se contra time dedicou, fraco. se empenhou, voltou na marcação, Só que na ajudou o polícia time. até eu corro. Exatamente pela força de marcação, pelo empenho dele, marcar ele ninguém foi mesmo. bem, mostrou o que pode fazer. Agora, ponto. Nas time 3 grande, últimas partidas, quando o jogo jogos é grandes, difícil, jogos importantes, joga nada. jogos decisivos, Porcaria. ele sucumbiu. E um jogador da Pipoqueiro. importância dele, da característica Pipoca. dele, não pode sucumbir Vai pro em jogos banco, decisivos. pipoqueiro, desgraçado, não corre. Essas são as palavras dele, as minhas palavras são outras. Não, Vocês escolhem o que ele... Eu vi uma interferência aqui. A minha palavra, entrou a uma diferente cornetada. da dele. Houve uma Vocês escolhem, interferência cada um aqui. escolhe a versão. Houve uma interferência por direito. O jogo de domingo, você acha que teve alguma Não. influência no time do Palmeiras ontem? Não teve. Teve que mandar todo mundo embora. Exato, Não, acho eu que não. perguntei. O campeonato era outro, era até uma Foi chamado de prova pra Paulistinha pelo É. próprio presidente. Era até uma prova para os jogadores para mostrar que, de fato, eles foram injustiçados no domingo, ganhar do Boca, etc e tal. Acho que não teve interferência nenhuma. O problema todo tá ficando um discurso chato, que toda vez que a gente vem aqui, a gente fala dos mesmos. Lucas Lima, Dudu, técnico que erra, dos zagueiros. 2 zagueiros fracos, Avenida Marcos Rocha. Saiu aí uma estatística de que o Marcos Rocha é o jogador que mais desarma mais desarmou no Campeonato Paulista. Todos os gols que o Palmeiras sofre é do lado dele. Do lado dele e do Antônio Carlos, né? Mas o Marcos Sério? Rocha, o senhor Manelli, Então, sempre teve essa característica aí de ser lá, um cara ofensivo. Eu vou fazer o seguinte. Tem que ter uma cobertura nas costas Você dele. que é palmeirense, que se tiver algum amigo atleticano que more em Belo Horizonte, liga pra ele. Pergunta como é que o Marcos Rocha era conhecido lá em Belo Horizonte. Avenida Marcos Rocha. Então, quer dizer, a história é sempre a mesma. Enquanto não aparecer um técnico pra bater na mesa e fazer o que tem que ser feito e deixar de ser refém de jogador, vai ser complicado. Agora, vamos antecipar um pouquinho? Posso falar um pouquinho mais sobre o futuro? Pode falar? Dá gosto de ouvir. Claro, pô. Porque os caras aqui, Minha- você não, você vai naquilo Eu vou lá e falo. Então eu não fala, fico fala o que você quiser. comer as palavras. Você tem mais 40 minutos Lucas sem ser Lima interrompido. sucumbe em jogo grande. Ele pipoca em jogo grande. É isso que ele quer falar e não fala. As minhas palavras Não são fala. diferentes das dele. Entendeu? Eles Pipoca falam em o que jogo eles grande. querem. Foi assim na final da Copa do Brasil, jogando pelo Santos contra o próprio Palmeiras. Foi assim nos 2 jogos contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. E foi ontem também contra o Boca Juniors. E o Paulista ele perdeu o pênalti, inclusive. Perdeu um pênalti na decisão por pênaltis. Então é esse jogador em que tem cabimento o Guerra ser reserva do Lucas Lima? Poxa, mas não vão tirar o Lucas Lima nunca. Não tem. Vai cair naquilo Não que você tá tem. falando. Tem jogador Tem cabimento o Keno ser banco? que não tem. Ontem jogou. Por que não jogou no Paulista? Nas finais do Paulista. Tem cabimento o Dracena ser reserva do Antônio Carlos? Tem cabimento o Luan, por pior que ele esteja, ser reserva do Thiago Martins? Tem cabimento um volante destemperado como o Felipe Melo jogar? O que o Felipe Melo fez com o Antônio Carlos no campo, um líder não faz. O líder, ele tem a liturgia do cara. Ele tem que ter uma postura. Acaba o jogo, chama o cara no vestiário e fala tudo que tem que falar e do jeito que ele achar melhor. Mas em campo, desse jeito, além do estádio inteiro ter visto que ele falhou, o Felipe Melo pegou e jogou ele na fogueira. Ou jogou mais gasolina em cima dele, riscou o fósforo e jogou. Não faz isso. Então o Palmeiras hoje tá muito, me parece um time muito perdido. Qual é o reflexo disso tudo? Não estranhem se modificações profundas acontecerem no Palmeiras. No time ou na estrutura? Tudo.
De cabo a rabo. Tá? De cabo a rabo. Passando pelo treinador. O Alexandre Matos, informação que eu peguei. Balança também. Porque tem uma ala forte dentro do Palmeiras. Que não quer mais lá trabalhando no clube. Aí vem aquilo que você falou a respeito do Flamengo. De repente tá só esperando. Bem que contratou uma figura aí. Você tem os dois clubes, desculpa, só... Você tem dois clubes que muita coisa pode acontecer agora. O Flamengo e o Palmeiras, por coincidência, os dois times que mais têm dinheiro hoje. Por quê? Porque os dois têm eleição no final do ano, hein? Tá. Outra informação. Hã? O Paulo Nobre não sai para presidente do Palmeiras nessa eleição. Não sai? Não sai. Por quê? Não sai. Porque a briga dele é mais lá em cima. A Leila? Exatamente. A Leila pode sair agora? Não. Não pode. Ele quer ir... Ele quer, e quando ela se candidatar, ele vai se candidatar também. Então O homem do Paulo Nobre chama-se Genaro Marino. Esse vai ser o opositor ao Gagliotti no final do ano. Quem vai ser? O Genaro Marino. Pô, um cara, gente boníssimo. Como O Genaro é apoio- vice do Gagliotti? Sim, mas o Genaro tá contrário a muita coisa. Não, o Genaro já se opôs ao Gagliotti várias vezes. no primeiro momento. Várias No vezes. primeiro momento. Olha, se depender do Genaro, muda tudo. É mesmo? Sim, muda tudo. A informação que eu tenho é essa. Você entendeu? Ah, mas aí a dona Leila sai. Ah, se ela sair com a eleição do Genaro, o Paulo já falou pro Genaro. Eu banco você como presidente. Quem falou? Paulo Nobre falou pro Genaro. É mesmo? O Genaro foi vice do Paulo Nobre. E é vice do Gagliotti. Permanece como vice do E é Gagliotti. um cara... Mas É um cara... aí o Paulo Nobre rompe com Ele é vice o do quê Gagliotti. hoje, do Gagliotti? Futebol. É Vice de futebol. Não, é vice estatutário. Estatutário. Geral. É vice-eleito, né? Isso. É vice-presidente. Eu vice-presidente. não tenho É nada... vice-presidente. O Maurício Gagliotti é meu amigo, fizemos faculdade, eu gosto muito dele. Não tenho nada contra. O Genaro Marino, um cara, gente finíssima também, viu? Eu conheço cara o Genaro de um bem. nível... Eu conheço o Genaro bem, diretor Por isso que eu acho que futebol. muita coisa... O Paulo Nobre quer a permanência do Alexandre Matos? Ou não? Não, O Paulo Nobre não quer? não quer. De figura, já não sabia. Não quer. Então foi o Paulo que trouxe Sabe, o Alexandre Matos. sabe o nome de quem está sendo falado com muita insistência dentro do Palmeiras? Hoje, Começa com que letra? Pra ver. F. Ou LF, se você preferir. Ou LF. LF. Técnico. Luiz Felipe Scolari? Sim. Ah, pra técnico, eu tava falando, eu tava pensando pra diretor, tava pensando que é diretor de futebol. Não. Tem uma ala no Palmeiras que é o Filipão? Ô! Mas é a ala do Queria dizer o Paulo Pascoal, Nobre? como é que é, Pascoal? É a ala do Paulo Nobre? É uma outra ala Mais que ou menos. vou Ala dizer do você, Mustafa? Ontem o Quantas presidente- alas tem o Palmeiras hoje? Hoje, basicamente, 4. Gente, basta o Palmeiras ir mal num jogo e perder um título, domingo pro Gente, Corinthians, o Palmeiras que já perdeu tem um título, um bem. quer derrubar, O o Palmeiras outro... perdeu o título pro Corinthians em casa. Como é que ele perdeu um título? Ele perdeu um título pro Corinthians em Podia casa. perder- o Palmeiras podia perder um título até pra Inter de Limeira de novo. Não ia acontecer o que aconteceu. Mas a situação, Perder pro Sormani, Corinthians é duro, velho. Ontem, eu só acho pra, que tem só o pra peso- concluir essa coisa aqui, mano. Desculpa. Foi mais ou menos o que aconteceu em 74 no Morumbi? Mas, não, Só que a não. diferença é que aqui não tinha. Não, que não. Que lá é outra, é uma Não, outra. Eu era uma outra posso época. contar a história de 74 pra você, eu te conto. Não, que é muito fala longa. que só tinha corintiano no estádio. Não, só tinha bastante corintiano no estádio. Mas 74, o Corinthians Mas jogou. tinha palmeirense eu também. posso contar. O primeiro jogo foi no Pacaembu. O primeiro jogo foi no Pacaembu, do Corinthians. Aí vão remontar Depois para a gente 74. Depois eu te O Michelete conto a fica bravo quando fala do passado. Aí, não, ele gosta. né? Só acho para que dizer o o mundo seguinte, começou ontem antes, o presidente do Palmeiras foi de novo apertado por conselheiros ao final do jogo. E ele disse para os conselheiros o seguinte, os conselheiros falaram, o Sormani tem nota 10 em tudo que ele disse, para modificar geral, a modificação tem que ser geral. Ele disse, o presidente do Palmeiras disse, agora não é hora. Não vamos falar agora, mas eu vou me posicionar. Essa foi a frase do presidente para os conselheiros descontentes depois do jogo. Agora não é a hora, mas eu vou me posicionar. Então, o que se espera é que haja uma reformulação. Ontem, algumas pessoas do Palmeiras diziam o seguinte: se perder o jogo, o treinador cai. E se o treinador cair, nós precisamos de uma profunda modificação. Não só o treinador. Chega, o Palmeiras não ficará parado no tempo esperando acontecer de novo o que aconteceu o ano passado. O cara acabou de chegar. É Palmeiras. A pizzaria A gente sabia. continua
todo vapor. Pior do que ser o Palmeiras É isso. é um ano eleitoral. É um Mais lenha ano de queimando na eleição. pizzaria. É um ano de eleição no Palmeiras. E o presidente do Palmeiras sabe que ele precisa das pessoas que estão ao lado dele. Ele já foi praticamente abandonado pelos vice. Mas, ó, a gente tá falando demais de política. Eu quero falar, o Palmeiras jogou com o Boca ontem. Não jogou nada. Não Jogou nada, não. Jogou ou não, o Chongas. Jogou Chongas. Não, o jogo foi horroroso. E quando eu falo de pizzaria, não é tirando o sal Desculpa aí, de viu, mano? torcedor Não. italiano, não é coisa alguma. Pizzaria que eu falo é o que o Palmeiras é desde 2015. A cada 6 meses uma fatia. A cada 6 meses é troca de treinador, é troca de não sei quem, e muda a esquerda, e contrata mais, e contrata a esquerda, e não tem plano de jogo. É impressionante como investiram no Palmeiras mais de 150 milhões de reais em 2 anos e não se consegue fazer um plano de jogo. É incrível. É incrível. O Palmeiras hoje tem a capacidade de novo, pensar em mudança de treinador com 4 meses de um ano de trabalho. É impressionante. O Palmeiras vira um balcão de testes a cada 4 meses. Chega! Contratou o zagueiro e não joga o zagueiro. Alexandre, você sabe o respeito que eu tenho por você. Mas, Alexandre, você tem que fazer, se posicionar em cima do treinador. Como se assim? você Ele não contrata... pode escalar ele não pode escalar o time, não, senhor, mas o Emerson Santos foi contratado para ser zagueiro. E o Everton? E tá lá e O não Palmeiras joga. gastou 10 milhões de reais com o Everton. Ele é o terceiro goleiro hoje. O Everton não joga. É o terceiro goleiro. O Luan, o Palmeiras pagou 10 Peraí, reais peraí, pra peraí, Luan, peraí, e o Luan não joga. Jailson. Peraí, com relação ao Não, goleiro. ele é Peraí, só reserva do deixa eu reserva. Peraí, com relação ao goleiro, entende-se. Por Não, não. exemplo, o Não, ninguém tá Chelsea- dizendo Não, mas A gente entende, não tá querendo falar o Jailson. Não, A gente mas tá peraí, dizendo que ele é peraí. reserva do Price. Mas aí que tá, Sormani. O Chesney, ele saiu da Roma, titular da Roma, pra ser banco do Buffon. Isso. O Jailson, assim como o Fernando Praz, eles devem ter no máximo mais um ano de carreira. O Everton, se ele tiver cabeça no lugar e souber esperar a oportunidade dele, Então tá na cara que ele fala vai pra assumir a torcida aí, titularidade. que o Mas esse ano não vai ganhar vai nada. assumir. Eu falo assim, o torcedor É do outra Palmeiras. coisa, o senhor, Mano você tá tá dizendo o discutindo seguinte, outra coisa. esse ano não Tá ganha discutindo nada. outra coisa. É tudo pro ano que vem. Peraí, Tá? tá discutindo De novo, outra a Juve coisa. não Isso gastou chama-se no Chesney. planejamento. O Chesney saiu no fim do contrato. Quando o Palmeiras Mas gasta trouxe... com salário, Não, pera, só gasta um tudo minuto. bem, mas Mas como não gastou, gasta? o Palmeiras pagou pra ter o Só um Everton. minuto. Quando o Palmeiras trouxe o Everton, uma ala lá dentro do futebol que não queria a renovação do Praz. Mentira, Pascoal. Quem renovou foi o presidente do Palmeiras. a Bom, o pedido- Edmundo dá informação aqui, no ar, no Expediente Futebol, que o Praz só renovou porque tinha uma proposta do São Paulo. Informação do Edmundo. A minha é que quem não, Foi o Edmundo, presidente eu não estou do duvidando. Palmeiras. A minha O presidente é do que Palmeiras, o Maurício questão Gagliotti pessoal. falou, É. renova. E o Alexandre Matos não queria O renovar, não. Edmundo, Queria. eu repito, se quiser põe o Edmundo no ar. Não estou duvidando. O Edmundo falou que o Maurício Gagliotti só renovou o contrato do Praz quando soube que ele tinha em mãos. Quem Uma renovou proposta o do São contrato Paulo. que tinha proposta do São Paulo foi o Antônio Carlos. Mas o O Antônio Edmundo. Carlos tinha proposta do São Paulo. O diretor de futebol, o Alexandre Matos, soube disso Mas e aí, renovou o contrato não, pode do ser, jogador. isso que ele está Equívoco. falando, pode ser, porque a informação que a gente tinha é que foi um pedido do Maurício Gagliotti. E aí bate com a informação do Edmundo, que é porque recebeu uma proposta de São Paulo e Não, tem aquela o picuinha de Gagliotti não pode ir tinha- pro outro. Muito antes de terminar o contrato dele, já tinha, e tinha dito a ele que seria só por um ano. Nesse caso do O Praz. problema do Palmeiras, ô Facinca, é que com essa história que é o time mais rico, que é o melhor elenco, que sobra dinheiro, você acaba todo mundo criando uma expectativa Mas para se tudo do compra Palmeiras o lá em futebol. cima. Então quando a gente vê o Palmeiras jogar, todo mundo quer ver o Palmeiras jogando para frente, fazendo gol, jogando bonito e ganhando título. Só que a questão, E Beca, isso não está acontecendo. E eu concordo com você. A cada 6 meses trocar de treinador. E agora com essa informação do Sormani, que eu fiquei estarrecido. De novo, vai mudar o Palmeiras quer, que tem gente dentro do Palmeiras que quer o Filipão, não estarrecido por ser o Filipão. Porque é completamente diferente. Ó, Muda você o sai do estilo de Cuca. novo, de novo, ó, vai mudar o outro dia aqui a gente tava falando do São Paulo, que São Paulo era um barco à deriva, porque pega Osório, que joga de um jeito, vai buscar o Balsa, que joga do outro jeito, aí traz não sei quem que é de um jeito, aí traz outro que é. O Palmeiras tá fazendo igual. Não, mas o que o Palmeiras está precisando, no entender, na visão dessas pessoas, é de um cara que chega no vestiário, sabe? E Sim, mas o Mas a Roger não é diretoria esse de cara. futebol, mas a diretoria de futebol tem que ter esse poder. Não. O técnico Também. tem que ter voz ativa. Claro que tem, negócio não pra você. tenha No time- dúvida. deixa eu fazer uma pergunta. No time do Corinthians do ano passado, tá? Quem é que tinha o cara que chegava lá para Mas não precisa mesmo. O Corinthians não precisa. O Corinthians é um time que está no piloto automático. Tem o mesmo estilo de jogo, desde Sim, mas- o mano. Ganha tudo
que disputa, mas tem uns cornetas aí pedindo gente lá, mas tudo bem, não tem problema. Ganha tudo que disputa. É um tremendo técnico. Tô falando com você não vai reagir? Ó? Não, tô esperando você Tá terminar. com a cabeça no vento hoje. Não, na tô lua. esperando terminar. Com isso não tem problema, mesmo. Lógico que tem. Professor Mani, é eu mais fácil sei. você administrar um time com o elenco que o Corinthians tem, porque, por exemplo, o ano passado. tem ego, né? O ano passado, os cobrões jogavam. Jô era titular, Jadson titular, Rodriguinho titular, Fagner titular. E cobrão Corinthians tinha no banco? Não tinha. É mais fácil para você conseguir dosar e administrar isso daí. Agora, por exemplo, quando o Tite, em 2015, precisou colocar o Ralf no banco. Cássio no banco. Se fosse um cara qualquer, ia perder o elenco. Claro que perde. O Palmeiras aí, com uma série de jogadores aí renomados ou que tenham qualidade para ser titular, se você tem um técnico que não apara arestas, se você tem um técnico que muitas vezes aí não mexe onde precisa mexer, por exemplo, o Roger, ele não tá querendo entrar na rota de colisão. Ele não tira o Dudu do time, ele não tá tirando o Lucas Lima do time. Não é só se você deixar o Daverson no banco, o William no banco, o Keno no banco, o Guerra no banco. Mas tem contratações. Mas é que tá. Tira Agora, no o Dudu, Filipão- o Filipão no banco pra ver o que vai O acontecer. Filipão já treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, dirigiu Portugal em uma Copa do Mundo e numa Eurocopa também. Então o Filipão está acostumado a trabalhar com estrelas. Mas o último claro trabalho que na dele, né? seleção, É claro que na seleção é diferente do clube. Aliás, os Se últimos. seleção você manda embora, não tem jeito. Aliás, senhor, mas No clube você não pode os fazer isso. últimos 6 anos do Filipão, de 2012, ele ganha a Copa do Brasil com o Palmeiras, mas 3 meses depois entrega o time praticamente rebaixado até o ciclo Copa do Mundo, foi muito questionável. Muito questionável. E, aliás, eu vi de jogador que o Filipão tinha treinamentos Facinca. e metodologia muito atrasado em relação ao que o futebol hoje existe. Facinca, A modernidade tá fazendo efeito? O Filipão. A modernidade tá arrebentando, cara. O Fábio Carille. Boca do balão? O Fábio Tô falando Carille. do Palmeiras, tô falando do Palmeiras. A modernidade tá Palmeiras? sensacional. Claro que não. O problema do O Eduardo Palmeiras... Batista Os foi caras fenomenal. entendem o problema do A Palmeiras, modernidade não, tá legal. Felipe, e o seu também xará acho. vai fazer o que precisa ser feito nesse momento. Você entendeu? Deixar os jogadores surpelados no vestiário e surrar todo mundo. Isso aí é só um... Eu acho que precisa tomar linguagem cuidado às vezes. figurativa. Uma linguagem Às vezes se trata. Sabe, é isso. Os caras estão vendo isso. E outra, É isso que os caras dentro do Palmeiras estão pedindo para que seja feito. Que alguém chegue nos jogadores e faça o que tem que ser feito. A E outra, O Roger não é esse cara. Precisa questão- parar, o pulso precisa firme. parar também esse negócio de achar que todo cara que está com 60 anos de idade, 62 anos de idade, não serve para nada. Tá certo? A idade, Aqui, ó, a o exemplo idade, de nós três aqui, ó. a idade física de uma pessoa não significa falei nada. idade, eu falei de Você tem muito metodologia de cara aí. trabalho. Eu vou te Peraí, falar. Falou de outra coisa. Ele falou Não, de eu outra não tô, coisa. não, mas eu ouço, peraí, eu ouço o cara falar assim, porque o fulano é acho o ultrapassado. Felipão antiquado porque o também, fulano acho, é né? arcaico. Não é porque o cara tem idade. Não. Eu gosto de lembrar o caso do Ranieri, hein? Não pela Não, idade. o técnico do Bayern já, de Munique. eu Como é tenho que relato chama? disso. O Jupp Heynckes. Ele tem 71 anos. 71. Então. 71 anos. E é um técnico moderno. Moderno, claro. É um técnico É isso que eu moderno. quero te Porque falar. ele ficou, ele terminou, entre aspas, a primeira parte da carreira dele, continuou trabalhando no clube como consultor e agora assumiu nessa reta final para de novo colocar o Bayern. A questão do Filipão, que eu digo é que eu já tive, não vou citar o nome do entrevistado, porque foi um acordo que eu fiz há 2 anos. Eu entrevistei um jogador que esteve naquela seleção brasileira em 2014. Esteve muito famoso. Está até na atual. Entrevistei o jogador e ele falou uma coisa, depois se arrependeu. Como a entrevista era gravada, para não ferrar o cara, fiz um acordo, falei, tudo bem. Não vou colocar. O cara pediu, não foi, pô, depois me arrependi. Mas ele categoricamente tinha afirmado o seguinte: o Filipão tinha uma metodologia de trabalho muito arcaica para aquele momento. Mas nem precisava falar. Ponto. A gente transmitia todos os treinos, gente. Entendeu? Ponto. Era visível. Ou seja, Mas a aí- visão do cara, você a tava visão lá, do cara que estava lá, vi todos que os trabalhava em outro clube grande na Mas Europa, aí, que viu isso. mas aí o seu Não é Oswaldo, idade, aí seu Oswaldo método. Pascoal, brilhantemente, me fez uma pergunta. Bom, A modernidade do Palmeiras, o que você tem achado? a modernidade do Palmeiras é uma cobrança excessiva para que o time seja o Real Madrid a cada 3 Tá meses. dando certo? É isso que nós Claro estamos que não. Os técnicos A modernos. questão do Palmeiras não é a modernidade. Os dois a questão do técnicos Palmeiras foram campeões. é que Os dois técnicos foram campeões agora no Palmeiras, nenhum dos dois representa essa modernidade. Um foi o Marcelo Oliveira, outro foi o Cuca. o Marcelo, aliás, naquele momento eu até apresentava. Porque ele era o atual bicampeão brasileiro, vinha numa crescente com o Coritiba e aí ele pega o Palmeiras.
Só que depois do trabalho que ele fez no Palmeiras em campo, não se refletiu absolutamente nada. A questão do Palmeiras é, contrata, não deu certo, contrata. Não deu certo, contrata. É só contrata, mas nada se planifica. Não se tira um jogador que precisa sair da equipe, não se bate no peito e bater no peito no vestiário, não é você sair dando porrada em todo mundo. É você mostrar que a sua convicção é muito acima de qualquer ligação externa que possa se fazer com o Palmeiras. Que é essa história de você ficar jogando com o nome, jogar com a contratação, jogar com o marketing. Não é isso que funciona. Futebol não se ganha com dinheiro, futebol se ganha com bola, com trabalho dentro Dinheiro do campo, ajuda. Com respeito Dinheiro ao é uma treinador. mão sem tamanho. Não é tudo, né? Não é nós tudo. estamos vendo que Não não é é tudo. tudo. Nunca foi tudo. Não é tudo porque você precisa de uma coisinha que no futebol. O Mano falou exige uma qualidade coisa. e Mas o Mano organização. falou uma coisa também que a gente tem que ponderar aqui. Até que ponto vale você contratar 2 jogadores para cada posição? Mário Sérgio falava, lembra? Cansou de falar. Vai O ter um Palmeiras problema. tem 2 jogadores para cada Aí posição. vem aquela frase, é uma dor de difícil você cabeça administrar boa. isso aí. Mas, doutor Mani, Uma dor de cabeça Não, boa. não cai nada. Você É pior ainda. Mas, doutor Mani, se você tiver a condição de ter, por que não ter? O problema não é ter esse jogador, o problema é você não ter quem saiba domá-los. O grande problema do Palmeiras, no meu entendimento, é porque dá a Mas impressão... nenhum time do mundo tem 2 jogadores Não para cada tem. posição. Nem o Barcelona tem. Nem o Barcelona tem. Nem o Barcelona não tem. Tem sim. Não O tem. Paulinho De ficou no peso, não banco, tem. gente. O Paulinho ficou no banco agora recentemente. Aonde? Com potencial Não, pra ser domingo titular ele foi desse só último poupado. jogo. Ah, Ele mas foi aí poupado pra ele tá jogar chegando no contra o Barcelona. Mas aí que tá, diferente. gente. Qualquer grande time que tenha a condição de fazer esse investimento tem que fazer. Mas aí, mano, por exemplo, Só que o grande desculpa cortar, problema... ele foi poupado, Paulinho, e o titular era o André Gomes, que é contestado, é um jogador nota Mas 5. o Facincani... Paulinho e André Gomes Facincani, ficaram a Não é no que banco você e tem jogou dois, Iniesta. caras A parada é a caras do seguinte, mesmo nível. eu acho que você tem que ter um treinador que saiba domar essa situação. Que treinador não gostaria de, perdi o Lucas Lima, meu reserva é o Guerra. Não posso contar com o Dudu, reserva é o Keno. Gente, convenhamos. Claro que todo mundo quer ter essa dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, mas... Porque o Guerra Senhor Mani, e o é Keno melhor podem sobrar se do que rebelar. faltar. Fazer, escuta, eu quero jogar. Mas, senhor Mani, cara. é melhor Ou o sobrar do Lucas que Lima, se faltar. sair, pode se rebelar. Dá a impressão, por exemplo, agora os palmeirenses devem estar falando, vocês estão falando isso, é porque vocês não são palmeirenses. Dá a impressão, é igual o Flamengo, quando a gente criticava o Flamengo ano passado, guardadas as proporções, a gente pode fazer uma comparação entre Flamengo e Palmeiras. Só que o Palmeiras, mesmo tendo esse alto investimento como o Flamengo também tem, o Palmeiras ele é costumeiramente mais campeão. O Palmeiras vira e mexe, ele belisca um título. Ele ganhou a Copa do Brasil recentemente, o Campeonato Brasileiro recentemente. Está numa situação hoje mais confortável do que o Flamengo. O Flamengo ele investiu pra caramba, ganhou uma Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. É pouco pelo investimento que o Flamengo fez. Mas ambos os times não estão jogando bem. Ambos times, eles estão com o freio de mão puxado. O Palmeiras, com esse elenco que tem, vira e mexe, ganha aqui, ganha ali, ok. Uma vitória muitas vezes ilude, Porque Pascoal. os dois jogam E pra apaga valorizar o mau dinheiro futebol. investido em Mas, campo. Facincani, E não não é só a bola, dinheiro, merecimento. não é só dinheiro. Eu acho que nesse momento Não, a gente tem que conhecimento. esquecer o investimento que foi feito e analisar o que o Palmeiras tem em campo. O que o Roger tem nas mãos. O Roger não está conseguindo fazer esse time do Palmeiras jogar bola. Eu falei aqui segunda-feira, depois do jogo, o Palmeiras é uma Ferrari andando em primeira marcha, Pascoal. Ele não engata a segunda marcha nunca. Então, mas o que acontece é o seguinte. Ele não decola, cara. Eu falo do Roger há muito tempo. O Roger é um daqueles caras que apareceu. Eu repito, não tenho nada contra o Roger, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. E torço porque o Roger seja um treinador aí do top, Pascoal. Falei naquela época. Quando trouxe, eu falei: vai ser o Eduardo Batista 2. O Palmeiras precisava de um outro treinador. Eu acho. O Palmeiras vai, eu falei na época, falei no dia, eu falei, o Palmeiras vai errar. Eu falei, o Palmeiras vai errar de acho que novo. o Palmeiras deveria dar uma oportunidade a Eu ele. falei, e deu não. oportunidade a ele. Não, apesar, eu falei, o Palmeiras vai errar de novo. Pro momento, agora, não era Roger Machado. Mas o time do Palmeiras... Agora, pode ser que se falta acerte. pouco Sim, pra mas pegar o Palmeiras, no breu. o Palmeiras ele tá é carente líder do hoje, grupo dele da Libertadores. Mas, ô, Pascoal, Começa a segunda esqueça fase isso. jogando contra o Boca fora Pascoal, de casa. Não basta só analisar. Claro, é importante você fazer uma análise também do que está acontecendo no grupo do Palmeiras. Mas pela bola que o Palmeiras tem jogado, não dá para o torcedor criar grandes esperanças. Ainda mais o Palmeiras confessando em diversos jogos no final do jogo. Sim. O Palmeiras não poderia dar a ramelada que deu ontem. E não Pô, pode os nem 47 reclamar, tomar não um pode empate, nem cara. reclamar na torcida. Imagina, Os dois últimos públicos, a as duas torcida últimas hoje não merece o que está arrecadações. assistindo. Não A torcida hoje não merece o que o nenhum time tem outro apresentado. time tem comparação Imagina. com o que a torcida do Palmeiras fez esses dois últimos Um jogos. erro, Dá pra reclamar, os não. erros dos dois times hoje mais ricos e tidos com os grandes elencos do Brasil. O principal erro qual foi de Palmeiras e Flamengo? Foi escolha de treinador, montou o time errado. Qual que é o problema? Eu acho que o Palmeiras passa por um problema de organização no campo.
Organização. Para você organizar alguém no campo, você precisa trazer alguém que organize bem. Isso. Então Não o tem problema do trazido. Palmeiras é a organização de técnica e tática. Acho que o Roger não conseguiu eu mudar vou falar isso uma pro coisa. time do Até o Palmeiras. Esse esquema de jogo- falando que maravilhas, que os treinamentos são O dia que o Palmeiras maravilhosos. ganhou o jogo lá Vocês na viram. Colômbia, eu disse aqui, não também. se iludam Eu com também. isso. Você e o falou. senhor, pô, ganhou, Eu pô, também falei. pô, você tá de brincadeira comigo. Não se iludam. Não se iludam. O senhor foi o primeiro a me 3 a 0, atirar pedra. meteu 3 a 0 Isso. lá nos Não caras, se imagina. Não se iludam. iludam, O pai. Palmeiras é isso aí que você viu. Time sem personalidade. É isso aí Vocês que querem- você viu. vocês querem Você que é histórico, torcedor do Pascoal? Palmeiras, é isso aí. Claro que você fala assim, então muda tudo, tira o treinador, faz um avalanche. Pode ser que isso Vai causou. começar o campeonato domingo, hein? Não se esqueça. Olha só, começa até sábado. agora. Começa sexta-feira. O Palmeiras esse ano Sexta, teve. tem jogo? O Palmeiras esse ano teve clássicos contra o Santos, que jogou 15 minutos de cada tempo e 60% do jogo entregou pro Santos. Jogou bem contra o São Paulo, ganhou. Perdeu do Corinthians o primeiro clássico lá. Depois as semifinais contra o Santos, jogou um tempo de 2 jogos. Ou seja, 75% dos 2 jogos deu pro Santos. Contra o Corinthians jogou 25 minutos do primeiro tempo em Itaquera, depois passou o jogo todo acuado, se defendendo, esperando um contra-ataque. Taqueirão. Na Arena Corinthians. Eu falei em Itaquera, que é o bairro. E no último domingo, Mas quando é o Palmeiras, você não fala, jogou em Perdizes. É verdade. Não. Palhaço. em Itaquera, joguei perdido. fica com Bom, Allianz, tá não bom. sei o Bairro quê. das Perdizes. Bom, deixa eu só terminar o raciocínio. Allianz, tem que pô. E no, justo. último domingo, importante fez ser uma justo. partida pífia contra o Corinthians. Quando joga no Aonde foi o Maracanã. jogo? Onde Quando- foi? O Fluminense não jogou na Perdizes. Tijuca ontem. O Fluminense jogou no Bairro das Maracanã. Perdizes. Porque em Itaquera, a mesma coisa que falar, jogou no Morumbi. Enfim. Mas o Morumbi Não, 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 fica, não. o São Paulo não fica no É Jardim Morumbi, Leonor. Lá é Jardim Gente, Leonor. é Morumbi. Bom, vamos lá. Enfim. É legal explicar. Brincadeiras à parte. Não, não é brincadeira. Brincadeiras à Não, parte. aqui é sério. A gente gosta das coisas dos e novos. ali é Perdizes ou é Pompeia? Aí pega Libertadores. É Perdizes ou aí, Pompeia? aí, peraí. Aí Ali é pega Ali é Libertadores. barra água, Ali, água peraí, branca, é né? Perdizes ou Pompeia? ali? Peraí, Água vamos Branca. terminar o raciocínio. Água Rapidinho, branca. Nós estamos falando rapidinho. Água Não, Branca. Peraí, o assunto Então é sério. jogou na Água Branca. O assunto é sério na mesa, que é em cima do que o Pascoal falou. Vamos lá, jogou- Ou seja, em todos os clássicos que o Palmeiras teve no ano, em 70% não apresentou um bom futebol. Na Libertadores, contra o Barranquilla, Palmeiras fez uma partida com superioridade numérica em campo. Fez prevalecer isso, jogou relativamente bem, ponto. Nada de exuberância. Não, 3 a 0, fora de Contra o casa. Aliança Lima, um jogo ok. Poderia ter ganho até por mais. Foi preguiçoso em campo. Era um jogo, inclusive, para dar uma rodagem, uma confiança de entrar domingo para cima do Corinthians. Foi com, pé no freio para esperar o final de semana e a cacetada. E aí teve esse jogo no Boca, mais uma atuação pífia. Ou seja, em todos os grandes testes do ano, o Palmeiras teve uma média 5. Ou seja, esse é o time do Roger. E se iludiu Felipe. com o Campeonato Paulista de novo. Olha, nos últimos jogos, o Palmeiras tem vamos pegar dos últimos 5 jogos. Uma derrota pro Santos. É isso? Isso. Sim. Tem uma Derrota pro Corinthians, derrota pro Corinthians, um empate com o Boca um empate com o Boca, e a vitória. uma vitória contra o Aliança Lima E a vitória, contra o Corinthians. 2-2-1. 2-2-1. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Exatamente. Não é uma campanha que quando você olha pro Palmeiras, pro elenco que o Palmeiras tem, com a estrutura que o Palmeiras tem, você olha pra essa O Palmeiras campanha... passou diante do Santos. Esse quase passou a mão. pessimismo todo agora, essa negatividade toda, foi porque perdeu pro Corinthians domingo? Sim. Se tivesse ganho do Corinthians domingo. óbvio. Se ganha no Corinthians domingo... E o empatou ontem no finalzinho. Era Era só sorriso, era só tudo alegria. bem. Mantém a liderança, percebe? Trocou a vitória contra o Aliança Lima fora pelo Então, empate aqui. não Seria um empate lá e a vitória aqui. Então Claro. podemos falar que os jogadores não Os entraram. dois são os dois times Os que vão se jogadores não classificar. entraram em campo com o jogo de domingo na cabeça, mas a Não, torcida eu do acho. Palmeiras sim. Pô, mas Não, você- não. E poderia A torcida, respingar sim. a carga Claro, emocional sim. do torcedor. Não só na Sim. torcida. O torcedor, não só sim. na torcida. Torcedor que lá fez dentro do desafogo Palmeiras. Na Lá direção dentro também. do Palmeiras. Tanto é que eu acabei de falar. Pascoal, é Eu discordo verdade. disso, Pascoal, viu, só de Benji? fazer uma Com relação pergunta. aí ao comportamento da torcida, Pascoal, a torcida não está encarando esse não jogo falei- de domingo não, mas- como uma derrota pro Corinthians. Eles estão aí indo na onda da diretoria também, de que o Palmeiras estão sim. Então, peraí, Sim. então você vai. Não, eu vou te explicar eu como também não acho tá, que sim, porque o deu uma Pascoal desviada, tem a sim. informação. O bode que eles estão é do Lucas Lima. é Não, não, diferente. não, não. Então Não, você vai não é do saber time. o que é. Então vamos lá. O que
que aconteceu nos bastidores do Palmeiras perder o título pro Corinthians. Nossa, viu? É verdade que os caras lá falaram que não admitem isso em hipótese alguma. Não, virou. Vale o que aconteceu nos bastidores do Palmeiras. Perdeu em casa para o Torcida Corinthians. única. Com torcida única. E ainda eles dizem assim: eu tô dizendo para vocês o que eles dizem lá no Palmeiras. Perdeu roubado dentro de casa e pro Corinthians. Eu tô falando a verdade para Fomos vocês. roubados em casa, Eu tô dizendo, imagina. perdeu roubado dentro de casa, um título cabimento. pro Corinthians. Os caras irem lá e roubar o Palmeiras. Então, como eles falam, entendeu? Dentro do ambiente do Palmeiras, o que se diz é isso. É o pior cenário possível. Era o que de pior podia O que de acontecer. pior. Tipo nas suas barbas. Perder pro Corinthians já era complicado. Em casa, mais ainda. Perdemos em casa. Roubado. E fomos roubados. Esse é o sentimento do palmeirense. Esses caras querem morrer. É, exatamente. Eu queria Exatamente qualquer isso. coisa, E é isso Os dois que chega. primeiros são procedentes, o terceiro não. Mas nós estamos falando do ponto de vista Não, do sim, torcedor. então, mas vista eles estão dele. equivocados no terceiro. Não, mas tudo eles, bem. eu tô, Os dois mano, primeiros, você pode, ok. a gente pode analisar isso. Mas eu posso dizer, ele me perguntou o que A os gente tá caras falando falam. O que os caras, os Cartola. dirigentes falam, o que os conselheiros falam, o quem está mais próximo do Paulo Nobre fala, ou do atual Gagliotti. presidente do Maurício Gagliotti. Gagliotti. Falei do Paulo Nobre, que eu lembrei que você falou que o Paulo Parece Nobre o não vai malvado favorito. Se não vai tivesse ser- não vai perdido ser pro São candidato. Paulo ou pro Santos domingo. Não, diferente. o efeito não seria grave, mas não tanto. Não tanto. É pro Corinthians, gente. Vocês têm que entender o seguinte, o Palmeiras não perdeu pro Bala Mistura, perdeu pro Corinthians. E é diferente perder pro Corinthians. Não adianta, o Vocês têm que Corinthians botar é o- na é o cabeça para-raio disso. do Como diz o futebol Mano, como é que é? O Corinthians Não é Palmeiras, o que é? Maior clássico do planeta. Então, é isso que o torcedor do E o Corinthians segundo tem na maior cabeça. é o Corinthians isso e que o Palmeiras na torcedor- Copa São O Paulo. Felipe Melo era pra ter sido expulso nesse lance? Era, ele exagerou. Eu acho. Era pra ter sido expulso? Claro, né? Não. Assim, Cane, você que tá com a camisa do Boca. Era. É que o juiz viu que era um argentino do outro lado e falou, beleza, Mas, vou mas relevar. não dá pro cara É um fazer isso atenuante. todo jogo. Mas é impressionante. Se fosse qualquer outro mas é ser por do isso- planeta, Mas é por ok. isso que ele tem poucas expulsões na carreira. É, porque os caras não- os caras pipocam pra ele. Pra quem Então, fala- esse lance aí, Pra tudo quem bem. fala de defesa e Você vai fã-clube, expulsar, bem. Tudo bem. Expulsão, Digamos que papel. o juiz deu cartão amarelo porque é Libertadores, isso aí passa. Mas na sequência ele dá um Não, tapa não, na não. cabeça de um cara. não justifica. Não. Era outro amarelo. Não tô querendo fazer nada, mas ele não tocou na bola primeiro? Aí, Foi na bola da patela do argentino. Mas o negócio é o seguinte, Flavinho, eu se sou o Artes, eu agiria da forma Pra que ver o que juiz não tem agiu. ninguém que defende ninguém aqui. É, Era pra ter eu, sido agiria, expulso. eu agiria como o juiz agiu. É um lance pra vermelho? Concordo que seja, mas Mas na do outro lado Libertadores era um isso argentino. passa. Não, e ainda mais sendo um argentino. Olha lá, ó. Então você dá só amarelo. E depois vai Não, falando sério, era pra vermelho ou não? Era, Ó, primeiro, ele é o seguinte, exagerou. ó, ele toca a bola, ele vai tocar a bola. Mas olha que ele largou a perna. não, é pra mandar. Esse é o lance que nós condenamos do Edilson, do vermelho, Cruzeiro, naquele lance que deveria ter sido expulso. foi no Ábila, E né, esse, lance. da mesma forma, ele é um lance para ser expulso. O árbitro foi condescendente. Deixa eu pedir pra produção agora. Mostra o outro lance dele quando ele disputa de cabeça com o jogador do. Logo na sequência. Não pode xingar. Logo não na pode sequência. xingar, Então, porque esse aqui todo mundo concorda que era cartão vermelho. Mas a gente coloca um asterisco, olha. Em Libertadores, isso passa. Não, ok, não beleza. pode passar nem Tá Libertadores. louco, ele Tem que falou acabar zoando com essa história isso. que é O quê? Libertadores. Não, eu tô não falei falando. zoando, não. Eu falei. Esse lance de Libertadores Isso em acontece. Libertadores, isso passa. Não, Isso passa. nem- isso que eu falo. Isso passa. Não, isso que eu falo. Mas Que é um agora grande veja erro. o que aconteceu na sequência. Nós temos um lance aí. Uma dividida de cabeça. De cabeça. Né? Ele dá um tapa no Ele dá cara. um tapa no cara. Tem que- E o juiz não fala nada. É um desequilibrado. Esse moço jogando bola. Era o lance com o Cardona que você tá falando? Ele Ele tava Cardona. calmo, tinha É Cardona que vai acalmado, aqui no braço. começou o ano calminho, tava tranquilo. jogando bem pra burro. Acertou quase todos os passes. Jogando bem Tava pra burro. pra A caramba. gente que chegou a defender aqui, teve gente aqui nessa mesa que defendeu ele na seleção brasileira. Aqui, ó. Defendi mesmo. Então. Mas, gente, Tem não bola dá, pra isso? Não dá. Não tem, cara. Você vê um negócio desse, você fala assim, não tem bola pra isso. Não tem. Não tem. Como aconteceu contra a Holanda. Esse Aí tipo de- reverteu esse o tipo placar. de erro, é difícil. claro que é É uma condenável. pena, porque eu acho que é um jogador muito bom. Tem feito lançamentos ótimos. Ele fez um lançamento ontem pro lateral direito, pro Marcos Rocha, de, sei lá, 500 metros. Ninguém certo. joga ninguém joga na Europa Tanto tempo. tanto tempo Se for em muito, times bons. claro. Enganando. É Esse óbvio titular. que ele é bom jogador. Ninguém disputa a Copa do Mundo pela seleção brasileira. como É titular, óbvio, se for é muito. óbvio que ele é bom jogador. Só que o Felipe Agora não Melo, dá pra fazer lamentavelmente, ele tem essas recaídas aí que pode botar tudo a perder. Entendeu? Não é que não é recaído, tem sido padrão, né? O padrão, É padrão dele de comportamento. Olha, o Lorival Gonçalves, enquanto a produção procura lá, Lorival Gonçalves, eu vou ler, Lorival, e vou te bloquear. Entendeu? Vamos ler.
Vou te bloquear. Não vamos bloquear, Bloqueia não, sim, velho. bloqueia, Tá, bloqueia. Mas eu acho que opiniões antes de bloquear, você controversas devia xingar valem. Olha, vocês são um câncer. Um câncer. Vocês vão criar vergonha na cara. Vocês têm que fazer jornalismo sério. Seus responsáveis, ele põe entre aspas, clubistas de meia tigela. Vocês estão plantando crise e descontentamento. O clube é líder, seus mongoloide. E fomos melhor em tudo no estadual e perdemos roubado. Lorival Gonçalves, para mostrar que sou democrático, eu li, e agora vou te bloquear. Não bloqueia, não. Bloqueia sim. Não, claro que bloqueia, óbvio. mas já bloqueia. bloqueei. Eu, se fosse você, eu xingava ele também. Não vou. Ele não tem o direito de xingar a gente sem receber. deixa. Eu da lei talhão é comigo. Olha, Olho por olho, dedo por dedo. Não, deixa, não xinga não. Deixa eu te falar, amigo, não sei quantos anos você deve ter, mas quando você deve ter 14, nascido, 15 anos. Oswaldo Pascoal já estava na televisão, já era repórter, assim como o Fábio Sormani também. Os dois estão dando informações de bastidor e ninguém aqui quer plantar crise em clube nenhum, porque não Eu vou temos adicionar ele só para o menor interesse. Já bloqueou. Não, vou Eles adicionar estão pra poder trazendo, bloquear. você deveria agradecer que esses dois estão trazendo informações de bastidor. Tá certo? Então fala bobagem. Mas é o que eu falei. assistindo a TV Palmeiras. Deixa eu te falar, é o que os Amigo, caras foi o que eu querem falei, hoje. Beijo, quando eu Só comecei querem a ver falar. o Chapa Quando a gente vai Branca. fazer alguma crítica, olhando de Você fora, lembrou do Flamengo, né? é aquele negócio, até citei o Flamengo também aí, o ano passado, quando a gente estava falando mal do Flamengo, e merecia sim falar mal, porque o time do Flamengo jogava sem alma, e esse ano no Campeonato Estadual, em várias partidas também jogou. Dá a impressão que o torcedor ele acha que só ele pode falar mal. Quando um outro fala, Sormani, você é clubista, você não gosta do meu Tá time, plantando crise. você torce pro rival. Limpa a boca pra Pois falar do é, meu time, esse seu tipo de- velho. esse tipo de comportamento imbecil. É claro que não vou generalizar de Deve falar ter que todos- 14 anos esse cara aí, Pois é. deve ter 14 anos. Cadê? Bacana, Você é sabe o que você moleque. faz? Volta pro Ô, banheiro. produção, velho. nós já vimos aí a cena do Felipe Melo 612 600 vezes. A outra que eu pedi não mostra. É. Daqui a É pouco o juiz possível expulsa colocar a outra produção ou coloque a saída também do Lucas Lima, que a torcida do Palmeiras foi ele. só vai. O lance tava na agulha, era só colocar, ó. Nós ficamos vendo 2 Foi horas. com o hoje. Enzo Pérez. Ah, foi com ele. Não, é o Pablo É o Pérez. Pablo Pérez. Paulo Pérez. O Enzo Pérez é do River, perdão. Seu. Olha lá. Pablo Pérez. Ó, Ó, o bração. ó. Ah, juro que esse eu não vi. Olha a mão da munhequeira. Eu juro que faz. não, mas esse eu não achei que foi. Não daria uma- Esse é um- não, esse é esse um eu não cartão- achei. Esse é uma jogada, não é pra Cartão expulsão. Você dá uma Juro que não. amarelinha. Esse pra mim foi normal. Essa é uma jogada pra cartão amarelo. Já Como tinha. ele já tinha um amarelo, Abraço. é logo. Mas ninguém Libertadores dá amarelo numa jogada dessa, né, Sormani? Por isso que o que a gente viu ontem, por isso que são dois esportes diferentes. Quem tem aqui que os caras têm na Europa. Não, mas Só a Libertadores ela tem uma usa o regra mesmo paralela. nome, ó, não deveria usar o mesmo nome, deveria ter futebol, lá, aqui lá. fosse linha, ou botar um símbolo no outro, sabe? Não dá, não Tem pode. antebraço. Sim, sim. Ô, Ele vai produção, com o antebraço pra na mim, cabeça. repito, pra O mim não Pérez- foi nada. O Esse Pérez, não foi nada, o quando outro era pra Pérez ter sido sobe, vermelho. ele já tá abrindo a asa aqui pra tirar o Felipe. Aí o Felipe foi por cima dele, porque ele é mais Então, alto. cartão mais pros forte. dois, é isso? Cartão pros dois. Ah, tá. Cartão pros Eu dois. não daria pra nenhum dos dois. Pra mim, Então, juro. cartão pro- Não, o juro, pra Abrindo mim, a asa, o Pérez pra mim é o lance tá normal. sozinho, Não, eu não daria, eu não vi nada disso que o Pascoal falou, Pérez mas tudo bem, eu respeito a opinião Pérez dele. sobe Mas já ele tá abrindo sozinho. Eu também não vi. O Pérez Ele abre levanta o braço. Reparem, por favor. Pra pegar impulso, Não, Pascoal. reparem Ele não com tem o ninguém em braço. volta dele, Ó, ó, ele tá vendo, ó, visão periférica. Ó o bração dele. Ah, é na verdade, cara. é verdade. Ó o bração. Ele já abre, Jogador é verdade. de futebol É já vem. verdade. Ó, Pascoal vai pra tem razão, eu grupo não com tinha- essas é. resenhas, ó. Pra Eu se não tinha defender, percebido. vem um tanque de guerra. Não do se teu lado. Ele foi lado, porque primeiro. ele é mais alto e mais Ele chato. abre e o Felipe jogador Melo já vem aqui. Já vem também. Aí é Pascoal chumbo tem razão. trocado. É chumbo trocado. Flavinho, você tem que falar de pneu slick, pneu biscoito. Pro Eu jogador do repito, Palmeiras. por mais que o Boca de ontem não seja aquele Step. Boca da década de 90, dos anos 2000, mas Nem na boa. pontapé os caras dela. Então, é isso que eu tô falando. Nem o Boca, pontapé os caras se dela. fosse Perdeu a em graça, outro meu momento, Boca. Perdeu a mesmo com graça, times meu Boca, ruins, é verdade. o Boca ele viria aqui, ele engrossaria, se não dá pra ganhar na bola, vou ganhar na porrada, ele ia tentar intimidar dessa forma, nem isso o Boca conseguiu fazer. Parece que é aquela boca anestesiada do, Conseguiu ou não do dentista. precisou? Sabe que você não sente, Não. você morde o canto Ele da boca, ligou você não lá, sente nada. você não contava com ele. Então, o brasileiro, senhor Mano, ele sempre foi tido como bunda mole. Olha, porque os times brasileiros, Mano, eles fala outra pipocam em coisa, Libertadores, não fala tá bom? isso. Nádega flácida, tá bom? Melhorou? bumbum molinho, então. Então, os times brasileiros, eles sempre foram taxados de pipoqueiros e muitas vezes uruguaios e argentinos montaram, sim, nas costas de times brasileiros que mesmo em casa apanhavam dos rivais, apanhavam aí dos gringos. Os caras chegavam aqui, Peñarol, Nacional, Boca, River, Racing, enfim. Os caras davam trabalho e davam pontapés em times brasileiros.
O brasileiro, ai mãe, me tira daqui, saia chorando e quando tentava revidar, fazia na cara do árbitro e era expulso, comprometendo o time. Essa primeira entrada do Felipe Melo, eu concordo com o Sormani, era um lance muito forte e é um lance que cabe expulsão. Se o árbitro tivesse expulsado o Felipe Melo ali, não seria nenhum absurdo. Essa segunda, Sormani, eu já acho que já entra naquele negócio da catimba, porque ele sabe que tem do outro lado um cara que muitas vezes vem na maldade também. Ele já sabe que aquela mão aberta, querendo acertar o rosto, querendo acertar na costela, e esse lance é um lance que acontece costumeiramente na Libertadores, é um lance rotineiro. Esse segundo lance eu não encaro como cartão amarelo, não. Olha aqui, Acho que é chumbo trocado. O segundo lance é chumbo trocado. Esse foi bem forte. Esse Ontem, ó, tô surpreso aqui, que o seu Felipe Facincani. Por quê? Não tá o Nutelinha hoje, Não, hein? Só em não, eu tava tentando falar, aquela que a tava gente quer. brincando de perdice, Mas você de não tá sei aí o quê, defendendo ué. tese. Ô, tô aqui. A gente quer aquele facinho, Ele tá amando. roots. Já disse, ele tá amando. Hoje ele chegou pra mim e falou, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Acabei de falar. Você não, que você tá nhenhenhé. Não, nhenhenhé olha aqui, não. ó, olha a saída, olha o momento que o... você não quer falar de nada. Como não? Deixa ele falar. Não vai. Vem com a camisa do Vem com a Boca camisa do hoje, Boca tá? pra pagar pau pros caras. Ainda por cima, vem com a camisa do Põe Boca. aí o Lucas Lima, produção, coloca e com áudio. O Fábio Sormani analisar. O Fábio Sormani não é nhenhenhé, não quer falar, discutir a teoria da relatividade, Vocês não. estão namorando, vocês duas? Ele ficou com ciúme, porque na última Copa, lavou, passou, fez o caramba. Só cozinhei. Não é? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você tá aí também, vocês dois estão só olhando pro mundo da lua. Ele não, ele porrada, humano. Ficar dando porrada no Palmeiras, O cara que não tá tem em nada com o casa, Palmeiras. o cara que tá em casa quer ouvir os caras falar real. O torcedor que tá em casa, ele não quer vir Não, rapaz, ele ficou receita chateado. de bolo, ele quer ouvir o que o torcedor quer ouvir. Você falou real Então põe e aí, falou todo mundo. põe aí, Um põe aí. cara só. Põe aí tá a dando saída do sangue no Lucas programa Lima. hoje, Peraí, literalmente. põe o áudio. Aqui, ó. Isso era com 22 minutos. Aí a entrada, a saída do Lucas Lima, debaixo de muita vaia, e o Roger Machado também mexeu errado. Que eu teria tirado o Lucas Lima e colocado Guerra naquela hora. Eu vou dizer uma coisa aqui pra mim. Ele fala, Sormani, Ele botou o Guerra no lugar do Bruno Henrique. olha a vaia do Lucas Lima. O Bruno Henrique Você jogou falou que a ia partida chegar, inteira ia com dor resolver, na coxa. lembra? Novo Ademir da Guia, e aí? Não vou depender daqui. A questão é a seguinte. Uma coisa que já me incomoda há um tempo e eu não falo aqui só desse Tem a ano. cueca apertada. Isso não me incomoda. Tá bem? Uma coisa... Eu tenho que falar. Ganhou. Você tem? Vai lá, Aí você tem? Vai lá que ele ganhou. Vai lá. É a melhor do ano. A melhor do ano. A melhor do ano. Esse par infantil aqui. Peraí, essa foi a melhor. Ó, de bundinha. Cadê? A melhor do ano. Ganhou. Você também ganhou porque usa apertadinha. Você curte ressaltar a Figueira, velho? Ó, faz mal, hein? Eu te vi o médico falar, hein? Fica comprimindo, né, os coisos lá, é Podemos ruim. ou não? Agora Retomando o continua. raciocínio, vai Por continuar favor. com a Vai, fala logo. Vai. Vamos lá. Mas não faz muita teoria. Mas só um minuto, que eu preciso tirar a imagem da O que cabeça. enche a grande paciência do torcedor, pra não falar outra coisa, No saco. é. E justamente onde a gente tava falando. Vai. Pode falar então que enche o saco. Vai. Não, usa outro termo. Tá bom. Fala o Fala Figo. Essa história de toda hora 3 atacantes e não muda em hipótese alguma o esquema do time. O Palmeiras, eu já falei aqui muitas vezes, o Palmeiras, enquanto não tiver meio campo, não ganhar o jogo com toque de bola, e aí o Flavinho brinca lá com o dedinho, quando não ganhar o jogo com toque de bola, com um jogador que vai ajudar um pouco a marcar, com um atleta que vai voltar um pouco o setor defensivo, não só para sobrecarregar o Lucas Lima, mas para ter um outro cara do lado dele, enquanto continuar com esse esquema, 3 aberto, joga centroavante, mas 2 aberto. Enquanto continuar com esse esquema de Cuca, o esquema que já provou que no ano passado não deu certo, já desde o segundo semestre de 2016 que não dava certo, o Palmeiras vai continuar com esse esquema de jogo manjado. Que dentro de campo resulta no quê? Bola para a área porque tá cheio de atacante. Bola para a área porque tá cheio de atacante. E o time não toca a bola. Se você tem um Guerra no banco, joga Guerra e Lucas Lima, Felipe Melo, Bruno Henrique e 2 jogadores. À frente, já tem caras rápidos. Não tem o Dudu que é rápido, tem o Kenyon que é rápido, tem o William que é rápido. Pô, vai ficar jogando com 3 atacantes até quando? Time exposto, time tomando contra-ataque toda hora. Ô Roger, chega amigo, chega.
Tá passando vergonha. Tradução por Nini. gente. Nossa, que agressividade. Depois você precisa ver isso. Foi muito bom. Porque ele ficou. Vou embora, Ele velho. traduziu em gesto.